A minha mulher achava que estava a destruir a minha vida ao colocar os papéis do divórcio sobre a mesa de mármore da cozinha. Ela esperava súplicas, lágrimas e uma discussão dramática que alimentasse o seu ego durante meses. O que a Catarina não sabia era que eu não estava apenas à espera daquele momento, eu tinha-o desenhado. Enquanto ela sorria com aquela falsa tristeza, eu já tinha chaves do meu novo apartamento no bolso e a minha liberdade garantida. O jogo não acabou, ele apenas começou. Encontrei os documentos antes mesmo de a Catarina abrir a boca. Estavam perfeitamente alinhados na ilha da cozinha, ao lado da minha chávena de café expresso e da torrada que ela sabia que eu detestava com manteiga. Aquilo era o estilo clássico da Catarina, precisão cirúrgica misturada com uma agressividade passiva que ela aperfeiçoou ao longo de 19 anos de casamento. Ela entrou na divisão a limpar as mãos num pano de linho, sem sequer levantar o olhar. A frase saiu seca, como quem cancela um débito direto no banco. Ela disse que queria o divórcio. Não houve um precisamos de conversar, nem um tenho andado infeliz. Foi apenas um facto consumado. Eu bebi um gole longo do meu café, pousei a chávena sem fazer ruído e olhei para as folhas de papel como se fossem o jornal da manhã. Respondi num tom calmo e aveludado que parecia concordar com uma sugestão de jantar, dizendo apenas que aquilo me parecia bem. Não houve sarcasmo na minha voz. Não houve tremor nas minhas mãos. Apenas uma aceitação imediata e absoluta. Foi nesse preciso momento que a máscara dela estalou pela primeira vez. Vi o pânico subtil nos olhos dela. A Catarina tinha preparado um palco para uma tragédia grega, esperando a negação, a negociação, talvez um discurso grandioso sobre almas gêmeas e terapia de casal. Em vez disso, tirei a minha caneta de tinta permanente do bolso interior do casaco. Perguntei calmamente se devia assinar todas as páginas ou apenas a última. Ela ficou paralisada, com os lábios entreabertos, completamente desorientada, como se alguém tivesse travado a fundo no meio da sua fantasia romântica. Ela perguntou se eu não ia questionar o motivo. Encostei-me na cadeira e neguei com a cabeça. A verdade é que eu não precisava de perguntar o que já sabia há meses. Eu não sabia todos os detalhes sórdidos, mas sentia o ritmo podre debaixo das nossas rotinas silenciosas. Havia o perfume masculino, demasiado amadeirado, que ficava preso nos estofos do carro dela. Havia as faturas de jantares no guincho que não coincidiam com as reuniões de trabalho em Sintra. Havia aquele cheiro estranho de colônia barata escondido no fundo do cesto da roupa suja. Eram pormenores minúsculos, fáceis de ignorar para um homem apaixonado, mas eu não ignoro detalhes. Eu coleciono-os. Por isso, assinei página após página com a mesma mão firme que usava para desenhar os meus projetos de arquitetura. O som da caneta a raspar no papel era o único ruído na cozinha, um som rítmico e final. Quando terminei, fechei a pasta e empurrei-a na direção dela com a indiferença de quem devolve um prato num restaurante. Ela permaneceu ali parada, desarmada, e forçou um aceno de cabeça. Virou costas e saiu da cozinha como se tivesse esquecido algo noutra divisão, mas eu sabia a verdade. Ela não tinha ideia de que eu a tinha deixado entrar numa armadilha que ela própria construiu. A Catarina sempre precisou de uma audiência. Isso não é amargura da minha parte, é biologia pura. Ela alimenta-se da reação alheia, e eu tinha acabado de lhe cortar o oxigênio. Subi as escadas para o quarto principal, não para chorar, mas para executar a segunda fase do plano. Abri o meu closet e puxei as 2 malas de viagem que já estavam feitas escondidas atrás dos sobretudos de inverno há 3 semanas. Esse era o meu segredo, a minha pequena vingança privada. Eu sabia que este dia chegaria. Tinha passado o último mês a retirar silenciosamente tudo que tinha valor sentimental para mim. Os relógios que o meu avô me deixou, a primeira edição de Fernando Pessoa, os álbuns de fotografias da minha juventude. Tudo isso já estava num armazém climatizado em Alcântara. A casa já não era minha, era apenas um cenário onde eu desempenhava um papel que tinha inspirado. Desci as escadas com as malas na mão, sentindo o peso físico da minha vida antiga abandonar os meus ombros. A Catarina ouviu as rodas das malas no chão de madeira e correu para o corredor. A expressão dela mudou de confusão para choque puro. Ela perguntou para onde é que eu ia. Eu não parei.
Continuei a caminhar em direção à porta de entrada maciça. Respondi apenas que, se ela queria papéis assinados, já os tinha, e que o resto seria tratado pelos advogados. Abri a porta e o ar fresco da manhã de Lisboa bateu-me na cara. Antes de sair, virei-me apenas uma vez. Não para olhar para ela com saudade, mas para ver a casa. Deixei o espelho antigo que ela dizia que nos representava. Deixei os móveis caros que nunca foram confortáveis. Levei apenas a minha dignidade e o bilhete manuscrito que ela tinha deixado na minha pasta no nosso 3º aniversário, muito antes de os olhos dela começarem a procurar reflexos noutros homens. Guardei aquele bilhete não por amor, mas porque sabia que ele seria uma ferramenta útil mais tarde. A porta fechou-se com um clique suave, mas definitivo. Não houve estrondo. O silêncio daquele fecho foi mais violento do que qualquer grito. Entrei no meu carro, liguei o motor e, enquanto me afastava, apaguei o número dela do meu telemóvel. Cancelei as transferências automáticas para a conta conjunta. Desliguei a partilha de localização. Em menos de 10 minutos, eu tinha me tornado um fantasma digital. A Catarina achava que o divórcio seria uma guerra longa e barulhenta onde ela seria a vítima heroica. Ela não percebeu que, ao assinar aqueles papéis sem lutar, eu não estava a desistir. Eu estava a passar ao ataque. E a maior arma que eu tinha agora era a minha ausência absoluta. A Catarina sempre precisou de uma plateia. Isso não é uma crítica nascida da amargura, é apenas uma constatação biológica neste momento. Por isso, não fiquei surpreendido quando, exatamente 3 dias depois de eu ter assinado os papéis do divórcio, ela organizou o seu pequeno espetáculo de vitimização num brunch com o círculo íntimo dela. Havia Matilde, a divorciada eterna que tratava o vinho branco como água, a Joana, que não conseguiria guardar um segredo nem que a vida dela dependesse disso, e a Sofia, a amiga mais antiga e possivelmente a única naquela mesa que ainda se lembrava de como era a cara da Catarina antes do botox e dos filtros do Instagram. Encontrarão-se naquele sítio ridículo no Príncipe Real, com as saladas de beterraba a preços exorbitantes e mobília rústica falsa. Eu só soube disto porque a Matilde publicou a torre de mimosas nas histórias da rede social como se fosse a prova de um crime. Eu observei tudo silenciosamente enquanto dobrava as minhas roupas de ginásio para dentro dos sacos, sorrindo ao ver com que rapidez a Catarina tinha feito a transição de esposa para narradora de uma tragédia. Imaginei-a a inclinar-se dramaticamente sobre a mesa, com os óculos de sol enormes pousados como uma armadura no rosto, a dizer com a quantidade certa de tremor na voz que eu nem sequer tinha tentado salvar o nosso casamento. 19 anos de vida em comum e eu apenas tinha sorrido, assinado e ido embora. A narrativa dela dependia do meu vilanismo, da minha frieza aparente, mas havia um problema que ela não tinha antecipado. A simpatia é uma moeda de troca e ela tentou gastá-la demasiado cedo. O divórcio é suposto ser barulhento, doloroso e feio. Mas quando o homem que abandonaste não esperneia, não grita e não implora para ficar, quando ele simplesmente desaparece como nevoeiro sobre o rio Tejo numa manhã de verão, as pessoas ficam curiosas. Os sussurros começam. Talvez não fosse assim tão simples. Talvez houvesse mais na história. Enquanto elas especulavam, eu estava no meio do meu próprio êxodo silencioso. Não houve anúncios nas redes sociais, nem saídas dramáticas, apenas um movimento frio e deliberado. Mudei-me para um apartamento elegante no Parque das Nações, no último andar, com vista para a Ponte Vasco da Gama. Era o tipo de lugar com mobília minimalista, onde as portas se fecham com um sussurro satisfatório e onde ninguém sabe o teu nome e ninguém se importa. Não levei tudo, apenas o que era meu por direito. Coisas que comprei, coisas que ganhei, coisas com significado. Deixei para trás os livros que ela nunca leu e as panelas de ferro fundido que recebemos no casamento e usamos 2 vezes. A Catarina viu a casa em Cascais ficar mais vazia a cada dia que passava, como se estivesse a olhar para uma ampulheta que não tinha percebido que tinha sido virada. Cada vez que ela chegava à casa das suas aulas de yoga ou dos jantares casuais de networking, outro armário ecoava vazio. E ainda assim, não havia nenhuma mensagem minha, nenhum confronto, nenhum pedido para conversar. Ela pensou que eu me desmoronaria sem ela orbitar à minha volta. Ela não tinha percebido que eu já me tinha libertado da gravidade dela há muito tempo.
No final da segunda semana, eu já tinha ido embora definitivamente. Mudei o meu número de telemóvel, apaguei as minhas redes sociais e reencaminhei a minha correspondência para uma caixa postal privada que nem sequer tinha o meu nome. As contas da casa, que agora era apenas dela, foram discretamente transferidas para a conta bancária pessoal dela. Até a minha conta de música deixou de sincronizar com as colunas da cozinha. Foi como se eu tivesse sido apagado, pixel por pixel, da pintura digital do nosso casamento. E foi isso que realmente a atingiu. Não foi o divórcio, nem sequer o silêncio. Foi a invisibilidade. Ela esperava desgosto, raiva, mensagens de texto bêbadas às 2 da manhã, talvez uma chamada dramática para uma das amigas a implorar para falar. Mas o que ela recebeu foi nada. E esse tipo de quietação não é paz, é poder. O porteiro do meu novo prédio sabia que não devia dar o número da minha unidade, especialmente a mulheres frenéticas vestidas com leggings de marca a afirmar serem minhas esposas. Oh, eu sei que ela tentou. Ela ligou para o meu escritório na Avenida da Liberdade, apenas para descobrir que eu tinha passado a trabalhar remotamente e aceitado um novo contrato de consultoria através de uma firma diferente. Ela enviou mensagens aos meus antigos companheiros de ginásio, mas a maioria deles não eram amigos verdadeiros, apenas conhecidos que me conheciam como Duarte. Ela até contactou a minha mãe, o que deve ter sido um último recurso desesperado, porque a Catarina detestava-a. A minha mãe disse-lhe, com aquele tom seco característico das mulheres do norte, que talvez se ela tivesse amado o marido tanto quanto amava o instrutor de pilates, ele tivesse mantido o contato. Aquilo deve ter doído. A Catarina, no seu auge, geria os círculos sociais como um tabuleiro de xadrez. Ela sempre precisou de controlar a narrativa e tinha uma maneira especial de moldar a percepção dos outros. Sempre a vítima, sempre a incompreendida. Mas é difícil guiar uma história quando a outra personagem simplesmente sai do enredo. Ela começou a enviar mensagens para o meu número antigo, que agora estava desativado, e depois e-mails. O assunto era sempre encerramento ou precisamos de falar. Eu não abria nada, apenas arquivava numa pasta oculta. Há um tipo especial de poder em não reagir. Não é vingança, é disciplina. Eu consegui imaginá-la andar pela casa vazia, a abrir gavetas, a verificar o closet novamente, a perguntar-se se eu tinha deixado alguma coisa. Um bilhete, um post-it, até mesmo um par de meias que ela pudesse atirar dramaticamente para o chão. Mas não havia nada, nem sequer o meu cheiro. Foi aí que o silêncio começou a sussurrar-lhe ao ouvido. Porque o silêncio tem uma forma de se transformar em algo mais alto do que gritos. Começa a fazer-nos questionar a nossa versão dos acontecimentos. Começa a comer as margens da nossa memória. E era exatamente aí que eu a queria. Não zangada, não destroçada, apenas profundamente perturbada. A casa enorme e fria tornou-se um espelho onde ela não gostava do que via refletido. O som da chuva bater nas janelas panorâmicas de Cascais, que antes ela achava romântico, agora soava como uma acusação constante. Ela estava sozinha com as escolhas que fez, presa numa liberdade que de repente parecia mais uma sentença de isolamento do que uma vitória. E eu, do outro lado da cidade, observava o rio Tejo correr em direção ao mar, sabendo que a parte mais difícil já tinha passado, enquanto para ela, o pesadelo da irrelevância estava apenas a começar. A Sofia não abordou o assunto de imediato. Ela esperou, como uma predadora paciente que sabe exatamente quando atacar para causar o máximo de dano. Esse sempre foi o estilo dela, deixar as coisas ferverem em lume brando até a água evaporar e restar apenas o queimado no fundo do tacho. Aconteceu durante um almoço preguiçoso de sábado num restaurante da moda no Chiado. A Catarina estava meio de um tártaro de atum e já no segundo copo de vinho branco quando a Sofia, mexendo casualmente a palhinha no seu coquetel, mencionou que tinha visto Duarte na semana anterior. A Catarina congelou, com o garfo suspenso a meio caminho da boca. A indiferença dela foi mal ensaiada quando perguntou onde. A Sofia encolheu os ombros, fingindo desinteresse, e disse que tinha sido no Jinkoi, aquele sítio na avenida onde é impossível conseguir mesa sem conhecer alguém importante. A Catarina soltou uma gargalhada nervosa e desdenhosa.
Ela insistiu que aquilo era mentira, pois eu detestava lugares pretensiosos e achava que qualquer sítio com um sommelier dedicado era um esquema para extorquir dinheiro. A Sophia estreitou os olhos, saboreando o momento, e concordou que também tinha pensado o mesmo. Mas depois garantiu que era eu. Descreveu-me com uma precisão que fez o sangue da minha ex-mulher gelar, camisa azul escuro feita por medida, um relógio novo no pulso e uma postura que ela não via há anos. Segundo a Sophia, eu parecia bem. Na verdade, parecia melhor do que alguma vez tinha estado durante o nosso casamento. A Catarina tentou beber um gole de vinho para esconder o tremor nas mãos e perguntou se eu estava sozinho. Foi nesse instante que o ar mudou. Aquele momento de silêncio pesado antes de uma tempestade. A Sophia negou suavemente. Disse que eu estava acompanhado. A Catarina encostou-se na cadeira com demasiada força, fazendo o vinho oscilar perigosamente no copo. A curiosidade mórbida venceu o orgulho e ela quis saber quem era. A Sophia admitiu não saber o nome, mas descreveu a mulher com detalhes cruéis, deslumbrante de uma forma quieta e cara. Cabelo escuro apanhado num coque solto, vestido de seda, brincos de pérola discretos. Estávamos numa mesa de canto, a beber vinho tinto e a rir. Não era um riso educado de negócios, era um riso genuíno, cúmplice. A Sophia acrescentou o golpe final ao dizer que a mulher me tocou no pulso quando me levantei, um gesto de intimidade natural que gritava a posse sem precisar de palavras. A Catarina recusou-se a acreditar. Insistiu que devia ser um engano, que eu não era o tipo de homem que seguia em frente tão depressa. A Sophia, cansada da negação, pescou o telemóvel na mala de marca e deslizou-o pela mesa. A fotografia não era nítida, tirada à pressa e de longe, mas era inegável. Lá estava eu, de perfil, com um sorriso que a Catarina já não reconhecia. Os meus ombros estavam relaxados, o meu queixo erguido. A mulher à minha frente tinha a mão sobre o meu braço e, mesmo na imagem granulada, percebia-se que ela não estava a tentar impressionar-me. Ela já o tinha feito. A Catarina devolveu o telemóvel com a mesma graça que usava para fingir interesse nas conversas dos outros, mas os olhos dela traíam o pânico. Aquela imagem destruiu a narrativa que ela tinha construído. Eu não estava em casa a comer comida congelada e a ver televisão sozinho. Eu estava a viver uma vida de luxo e intimidade que ela achava que só ela merecia. O ciúme, um sabor azedo que ela tinha negado durante anos, começou a corroer-lhe o estômago. Ela disse a si mesma que era apenas uma curiosidade passageira, mas nessa mesma noite, acabou por conduzir sem destino definido, deixando que o subconsciente guiasse o carro. Meia hora depois, ela estava a abrandar numa rua tranquila no Parque das Nações, em frente ao edifício moderno de vidro e aço para onde eu me tinha mudado. Ela odiava o facto de o porteiro nem sequer ter olhado para o carro dela quando estacionou do outro lado da rua e desligou o motor. Ficou ali sentada no escuro, fingindo ver mensagens no telemóvel, mas os olhos dela fugiam constantemente para o 8º andar, onde luzes douradas brilhavam através das cortinas semi-abertas. E então ela viu-nos. Duas silhuetas. Uma era inconfundivelmente a minha, ombros largos, mãos nos bolsos, a caminhar devagar pela sala. A outra era a mulher da fotografia. A postura dela era impecável, mesmo sendo apenas uma sombra contra a luz. A Catarina observou, paralisada, enquanto a mulher se virava e se inclinava para o meu espaço pessoal enquanto eu falava, com a cabeça atirada para trás numa gargalhada que a Catarina não ouvia em nossa casa há mais de uma década. A náusea instalou-se nela. Não era apenas o facto de eu ter seguido em frente, era a qualidade daquela nova vida. Havia graça naquela sala iluminada. Havia uma intimidade enraizada, daquelas que não nascem de casos passageiros ou vinganças mesquinhas. Aquela mulher não parecia uma jovem assistente à procura de um homem divorciado com uma boa reforma. Ela tinha presença. Ela ocupava o espaço como se fosse a dona dele. A Catarina ajustou o espelho retrovisor e viu o seu próprio reflexo, olhos cansados, maquilhagem borrada pelo dia, o cabelo a precisar de retoques. A comparação foi brutal. Ela percebeu, naquele momento de voyeurismo humilhante, que já não parecia a mulher que eu escolheria. Ficou ali quase 20 minutos, a ver sombras moverem-se naquele aquário dourado, a ver-me encher copos de vinho e puxar uma cadeira para a mulher se sentar.
E o que mais a magoou não foi o que viu, mas o que não viu. Em momento algum eu olhei para a janela. Eu não sabia que ela estava ali. E, pior do que isso, eu não me importava. A irrelevância dela era total. A chuva começou a cair em Lisboa, batendo no tejadilho do carro dela como um aplauso lento e sarcástico, enquanto ela engrenava a mudança e arrancava, derrotada por uma felicidade que não lhe pertencia. A Catarina aguentou mais 3 dias antes de ceder completamente. Foram 72 horas de uma insônia agitada, agarrada ao telemóvel, a fingir para si mesma que não se importava, enquanto monitorizava obsessivamente a minha ausência online. Ela tentou manter a sua vida cuidadosamente curada, as aulas de pilates no clube exclusivo, os tratamentos de pele, os almoços de negócios, mas o silêncio esticava-se como um elástico prestes a arrebentar na mente dela. Então, ela fez o que jurou que nunca faria. Às 11h42 da noite, com o roupão de seda apertado demais e um copo de vinho branco a suar na mesa de cabeceira, ela abriu a nossa antiga conversa de mensagens e escreveu o meu nome, seguido de um pedido para conversar. O polegar dela tremeu ao carregar em enviar. A resposta não foi imediata, o que aumentou a agonia dela. Quando finalmente o telemóvel vibrou, a mensagem era curta, sem pontuação emocional, apenas uma pergunta direta sobre o que restava para discutir. Não era crueldade, e foi isso que a destruiu. Era indiferença. Ela tinha se preparado para a raiva, para um insulto, até mesmo para uma tentativa de a fazer sentir culpada. Mas aquele distanciamento cirúrgico era como tentar gritar no vácuo. Ela não respondeu. Em vez disso, meteu-se no carro e conduziu debaixo da chuva torrencial que caía sobre Lisboa, aquela chuva persistente que transforma a cidade num espelho de calçada portuguesa escorregadia. Ela ficou sentada no carro em frente ao meu prédio durante 11 minutos, com o motor ligado e as escovas do limpa-para-brisas a marcarem o ritmo da sua ansiedade. Não levava maquilhagem, o cabelo estava num apanhado preguiçoso e ela não tinha qualquer guião, apenas impulso e desespero. Quando entrou no átrio, molhada e sem fôlego, o porteiro barrou-a com uma educação firme. Ela usou a cartada de ser minha esposa, quase desafiando o homem a reagir. Ele interfonou. Houve uma pausa longa, daquelas que fazem a pele arrepiar, enquanto eu pesava a decisão lá em cima. Finalmente, dei autorização para ela subir. A viagem de elevador até ao 8º andar pareceu interminável. O silêncio era absoluto, exceto pelo som da chuva a bater nas paredes de vidro da caixa do elevador. No reflexo do espelho, ela viu uma mulher que mal reconhecia, pálida, com os olhos arregalados e o orgulho escorrido. A porta abriu-se para um hall de entrada que parecia mais uma galeria de arte do que uma residência. Madeira quente, luzes suaves e um cheiro rico a sândalo e vinho tinto que a atingiu imediatamente. A música tocava baixo, um jazz preguiçoso que preenchia o espaço com uma calma que ela não sentia há anos. A porta do meu apartamento estava entreaberta. Ela empurrou-a e entrou. Eu estava de costas, perto da ilha da cozinha, a servir um copo de vinho. Não me virei de imediato, nem demonstrei surpresa. Apenas olhei por cima do ombro e constatei o óbvio, ela estava encharcada. Caminhei até ela e entreguei-lhe uma toalha turca branca. O gesto não foi carinhoso nem hostil, foi utilitário. Aquele pequeno ato de cortesia devastou-a mais do que qualquer grito. Ela olhou em volta, absorvendo o espaço. O apartamento era bonito, intencional e despido de qualquer desarrumação, incluindo a presença dela. Foi então que ela viu. O reflexo tênue na porta de vidro da varanda revelou uma silhueta feminina sentada no sofá. A Catarina congelou. Eu avisei, com a voz calma, que estávamos prestes a jantar. Não foi dito como uma desculpa, mas como um facto que sublinhava a inoportunidade da visita dela. A Catarina entrou hesitantemente na sala de estar, os saltos a fazerem um som oco no chão de madeira polida, sentindo-se como uma intrusa numa vida que já não tinha espaço para ela. A mulher estava sentada com uma elegância natural, com as pernas cruzadas e um livro na mão. O candeeiro de pé projetava uma luz dourada sobre ela, destacando o perfil sereno e o vestido azul escuro que caía perfeitamente sobre o corpo. Ela segurava um copo de cristal numa mão e, ao ver a Catarina, levantou o olhar com uma curiosidade educada e distante. Havia algo de familiar nela,
Um eco de memória que a Catarina não conseguia situar no meio do pânico. Eu passei por elas com a naturalidade de quem serve convidados, enchendo o copo da mulher com o mesmo cuidado deliberado que usava nos meus projetos. Sentei-me no braço do sofá, próximo dela, não de forma possessiva, mas com uma intimidade que gritava permanência. A Catarina tentou falar, tentou usar o sarcasmo como defesa, comentando que eu não perdia tempo. Eu bebi um gole de vinho e devolvi a observação, lembrando-lhe que foi ela quem decidiu a velocidade dos acontecimentos. A mulher no sofá ergueu uma sobrancelha, ligeiramente divertida, como se estivesse a assistir a uma peça de teatro amador. A Catarina sentiu-se encolher. A voz dela saiu num sussurro quando perguntou se eu já tinha seguido em frente. Eu pousei o copo e olhei-a nos olhos, sem raiva, apenas com uma verdade límpida. Disse-lhe que respeitei a escolha dela no dia em que me entregou os papéis. Ela estava ali parada, com a toalha úmida na mão, a perceber que a conversa que ela queria ter, sobre nós, sobre o passado, sobre o arrependimento, já tinha acontecido na cabeça dela, mas na realidade, o livro já tinha sido fechado. Eu não estava a puni-la, eu tinha-me simplesmente retirado da equação. A presença daquela outra mulher, tão calma e integrada naquele cenário perfeito, fazia a Catarina sentir-se como um fantasma, uma assombração do passado que se tinha esquecido de que já estava morta. E o pior de tudo era a sensação crescente e terrível de que ela conhecia aquela mulher de algum lado, uma memória antiga que estava prestes a vir à tona e mudar tudo. A mulher elegante inclinou-se ligeiramente para a frente, oferecendo-se para nos dar um momento a sós, e foi nesse instante, ao ouvir o timbre suave daquela voz, que a peça final do puzzle encaixou na mente da Catarina. Não foi o rosto, que o tempo tinha refinado com uma beleza que a juventude não possuía, mas a cadência educada das palavras que desbloqueou uma memória antiga. Universidade nova, segundo ano, uma cadeira de ética que partilharam. A Catarina, na altura rainha do campus, tinha destruído socialmente uma rapariga tímida e brilhante apenas por desporto, espalhando boatos cruéis para afastar um rapaz em quem estava interessada. O nome surgiu-lhe na mente como um relâmpago doloroso: Inês. A mulher sentada no meu sofá, a beber o meu vinho e a segurar a minha atenção, era Inês, a mesma pessoa que a Catarina tinha tratado como irrelevante e descartável há 2 décadas. Eu não precisei de dizer nada, o silêncio na sala confirmou tudo. O passado da Catarina tinha entrado novamente na sua vida, mas desta vez, ela já não era a protagonista. Ela ficou ali parada, a sentir-se como um vaso barato numa loja de antiguidades valiosas, demasiado desajeitada para estar exposta. A voz dela saiu fina, quase infantil, quando perguntou se eu já tinha esquecido tudo o que vivemos. Eu não suspirei, nem mostrei impaciência. Apenas inclinei a cabeça, analisando-a como quem analisa uma falha estrutural num edifício, e respondi que não se tratava de esquecimento, mas de clareza. A Inês olhou para Catarina não com triunfo, mas com uma compaixão devastadora, aquela pena genuína que sentimos por alguém que não percebe que o espetáculo já terminou. Ela nem sequer se lembrava das maldades da Catarina, porque pessoas felizes não carregam o peso de rancores antigos. A Catarina, desesperada por uma reação emocional, tentou a sua última cartada. Perguntou, com os olhos marejados, se eu alguma vez a tinha amado verdadeiramente. A pergunta pairou no ar, pesada e úmida como a noite lá fora. Pousei o meu copo com cuidado na mesa de centro e olhei para ela, não com a raiva que ela esperava, mas com a serenidade de quem sobreviveu. Expliquei-lhe, sem levantar a voz, que a tinha amado profundamente todos os dias, mesmo quando era difícil, mesmo quando ela me fazia sentir pequeno nas salas onde ela queria brilhar. Disse-lhe que a amei até o momento exato em que ela parou de amar nós. Ela tinha deixado o casamento morrer à fome enquanto alimentava apenas o seu ego, e agora culpava-me por eu não ter ficado a velar o cadáver de uma relação que ela própria assassinou. Não havia defesa possível contra aquela verdade. A Catarina abriu a boca para argumentar, mas não saiu som nenhum. Ela percebeu que não havia guião para aquele momento. Eu levantei-me, não para abraçar, mas para sinalizar o fim da audiência. A Inês voltou a abrir o seu livro, a luz do candeeiro a iluminar as páginas e o meu ombro, como se o universo estivesse a sublinhar onde estava o meu presente. A Catarina virou-se lentamente, ainda a segurar a toalha como se fosse um salvo-conduto expirado, e caminhou até a porta.
O corredor parecia mais frio do que antes. Ela esperou, por um segundo irracional, que eu a chamasse, que corresse atrás dela como fiz tantas vezes no passado. Mas a porta fechou-se atrás dela com um clique suave e definitivo. Não houve estrondo. Apenas o som final de uma vida a ser trancada. Lá fora, a chuva continuava a cair sobre Lisboa. A Catarina entrou no elevador e viu o seu reflexo distorcido no metal polido, uma mulher que tinha jogado um jogo de poder e perdido tudo por excesso de confiança. Quando chegou ao rés do chão, o porteiro apenas assentiu, fechando o capítulo. Ela a conduziu de volta para Cascais, para a casa enorme e vazia onde cada eco lhe lembrava minha ausência. Deitou-se na cama que parecia agora um deserto e, num ato de masoquismo digital, pegou no telemóvel. E lá estava. Uma notificação de uma amiga em comum que tinha partilhado uma foto recente. Era uma imagem simples, tirada naquela mesma noite, antes da chuva começar. Eu e a Inês numa esplanada, a rir, com a minha mão pousada sobre a dela. Não era uma foto posada para causar inveja, era um registro de paz. A legenda não tinha hashtags, nem indiretas, nem declarações bombásticas. Dizia apenas: a felicidade começa onde o desespero termina. A Catarina olhou para o ecrã até os olhos arderem. Pela primeira vez, ela compreendeu a magnitude do seu erro. Ela achava que eu era uma mobília garantida na sua vida, algo que estaria sempre lá à espera de ser usado. Mas descobriu, da forma mais dura possível, que até as fundações mais fortes cedem quando são negligenciadas durante demasiado tempo. O silêncio da casa em Cascais tornou-se ensurdecedor. Ela desligou o telemóvel e ficou no escuro, ouvindo o vento a bater nas janelas. Eu não estava a sofrer. Eu não estava a pensar nela. Eu estava a construir um novo futuro com alguém que valorizava o arquiteto e não apenas a casa. A vingança estava completa, não porque eu a tivesse magoado, mas porque eu tinha aprendido a ser feliz sem ela. E para Catarina, saber que se tinha tornado numa nota de rodapé irrelevante na minha biografia foi o castigo mais cruel de todos.